Olá, boa tarde para quem está nos assistindo à tarde, bom dia para quem está nos assistindo na parte da manhã e uma boa noite para quem está nos assistindo no período noturno. Sejam todos bem-vindos, professores, para mais um momento de estudos do programa de recuperação e aprofundamento. Eu sou Rosana, professora de matemática, aposentada da rede, né? Vocês devem, a gente está acompanhando aí, né, todo esse processo já há bastante tempo, eu estou junto aí com vocês já há um tempão, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma senhora de 63 anos, meus cabelos são castanhos, né, claros, é, eu uso um óculos, cor rosé, estou com um batom vermelho, uso uns brinquinhos pequenininhos. Hoje, nesse dia, aqui em São Paulo está muito frio, então eu estou com um casaco preto, com um cachecol cor rosé, né? E estou sentada atrás de uma escrivaninha e atrás de mim eu tenho uma porta que está fechada, uma porta de madeira. Então, vocês me permitam, né? Nós estamos aqui para mais um momento de reflexão, de estudos, né? Que é proposto nas ATPCs. Aí eu também quero agradecer também a todo o pessoal, né? Os profissionais de Libras que estão sempre aqui junto conosco, né? A gente tem um carinho muito grande por eles e eles pela gente, né? Então, muito agradecido. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aí na gravação, né? Nós estamos hoje numa formação de etapa. Então, me permitam, eu vou colocar o PowerPoint aqui, para a gente ir conversando um pouquinho. Hoje, nós vamos tratar da SA1, a gente vai conversar um pouco sobre a SA1 do volume 2. Essa SA1 do volume 2, ela é do terceiro bimestre. Então, nós já vamos deixar aqui, né, algumas sugestões, né, a gente já vai começar a estudar aqui um pouco essa sequência de atividade do material, tá? E aqui conosco hoje, né, nesse momento, nós temos os professores do sexto ano, do sétimo, do oitavo e do nono, né, porque a gente tem dois momentos dos anos finais, né, e também vocês têm professores também que dão aula no ensino médio, que está nesse grupo, também assistem do ensino médio. Bom, eu vou passar para o próximo slide. O próximo slide, a gente convida todos vocês a buscarem, acredito que vocês não tenham ainda esse material impresso, mas esse material do volume 2, né, para o terceiro bimestre, ele já está disponível, né, neste link. Esse link nos direciona, se vocês colocarem a câmera do celular no QR Code, vocês são direcionados para a página da EFAP, e lá a gente encontra, né, nós temos disponibilizado já tanto o material do professor, né, o caderno do professor, quanto o caderno dos estudantes, né, do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. Então, quem já fez o acesso, ou já imprimiu, que está em mãos, ou já tem baixado no computador, né, que pode estar acompanhando junto à formação, é super legal. Quem ainda não fez, por gentileza, né, façam para que a gente possa começar a estudar essa sequência, que é a SA1, que ela já está sendo direcionada para o terceiro bimestre. Como eu comentei agora com vocês há pouco, eu sempre gosto de relembrar isso, hoje nós estamos na semana A do nosso ATPC, né, do nosso momento, da nossa atividade de trabalho pedagógico coletivo. Então, a gente está na semana A, onde a gente conversa com vocês, professores do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono, a gente já dá algumas sugestões, né, para a gente ter o olhar para a sequência de atividade 1, e depois, na outra semana, que é a semana B, vocês estarão, né, que é semana que vem, vocês estarão aqui com os professores, né, nos devidos anos, né, os especialistas, os professores de matemática, que eles fazem a formação, né, que é na semana B.
Então, a gente tem esse processo, hoje, depois de vocês assistirem a nossa gravação, vocês farão um aprofundamento da etapa, e aqui acontece também na semana B, tá bom? Aqui a gente sempre deixa, como eu entro lá nas gravações, tá? A gente mostra sempre, vai no repositório, digito meu login, minha senha, vou buscar informação de recuperação, vou buscar a data que foi a gravação, né? E aí eu consigo assistir todas as gravações. Aí vocês vão falar assim para mim, Rosana, mas como é que eu sei, né? Não lembro mais das datas das gravações, né? Então, aqui a gente deixa, a gente traz sempre, né, esse cronograma, se vocês quiserem até tirar uma foto, mas este PowerPoint também ele está disponível no Centro de Mídias, né? Vocês têm esse PowerPoint disponibilizado, por quê, professores, né? Porque ele nos ajuda a direcionar o nosso trabalho nas ATPCs. Nós temos aqui, que eu também gostaria de agradecer bastante, a presença também tem muitos PCs, né? Temos muitos PCNPs assistindo também essa gravação, temos todo, PCA, PCG, os PICAIs, né? A gente tem os PCs assistindo para trabalhar junto com vocês, né, o desdobramento desta pauta, né, o estudo, né, do que a gente está conversando aqui em relação ao programa. Então, se vocês tiverem interesse, aqui vocês têm todas as datas das gravações, se vocês quiserem assistir às gravações passadas, que nós trabalhamos com a SA5, a SA6, a SA7 e a SA8, né, do volume 1, que era o segundo bimestre, se vocês quiserem assistir novamente, está disponível aqui todas essas gravações. Estou falando isso também, pessoal, porque hoje nós estamos na etapa, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre pensamento computacional. Depois, semana que vem, vocês terão com os especialistas, né, com os professores, né, de matemática, vocês terão o Anisérie, a formação de Anisérie. E no fechamento nosso, lá no dia 7 de julho, né, na gravação que vocês assistirão no dia 7 de julho, a gente vai retomar o quinto, sexto, sétimo e oitavo, só na etapa. Então, eu estou colocando isso para vocês, para que vocês possam se organizar, né, no geral, né, para que vocês possam já pensar nesses ATPCs, os coordenadores, né, no geral, os PCs, PCNPs, PCA, PCG, PICAIs, né, que vocês possam pensar já, né, o que a gente vai estar desenvolvendo, trabalhando, isso pode ajudar o trabalho de vocês, tá bom? Eu vou passar agora para o próximo. Nós temos aí 2 objetivos para o estudo de hoje, para a nossa conversa de hoje, que eu sempre falo que é uma conversa, que é refletir sobre o pensamento computacional nas aulas de matemática, né? A gente sempre traz uma sementinha, né? A gente sempre traz alguma coisa que a gente possa parar e refletir para contribuir para as nossas aulas, né? Para contribuir para a aprendizagem, né, dos estudantes. E a gente vai apresentar as habilidades essenciais, destacando os objetos de conhecimento matemático dessa SA1, que está no volume 2, né, que é a parte 1 do Aprender Sempre, a fim de subsidiar aí o trabalho docente, né, de todos, né, na TPC. Então, para quem começou a nos escutar agora, pessoal, nós já estamos olhando para o terceiro bimestre, para que a gente já possa começar a pensar, né, no desenvolvimento dessa SA, que é do terceiro bimestre. O material já está disponível, como eu já comentei no site da EFAP, tá bom? Então, vamos lá, vamos refletir sobre o pensamento computacional aí nas aulas de matemática, né? Aí eu deixo aí uma pergunta para vocês, né? A gente sempre falou do pensamento computacional nas nossas aulas de matemática, né? Elenque aí, junto com os vossos pares, né, com os professores na TPC que vocês estão assistindo juntos na escola, né? Elenque algumas palavras que se relacionem com o pensamento computacional, né? E o desenvolvimento de habilidades na área de matemática. Então,
elenquem, conversem, façam um registro. Eu sei que muitos gostam, né, de fazer um registro, de ter um diário de bordo, né, desses nossos encontros. Isso é bacana, porque se a gente esquece alguma coisa na outra reunião, a gente deixa eu pegar meu caderninho, né, para continuar acompanhando. Então, isso é um hábito bem bacana da gente fazer registros, né. Então, elenquem aí algumas palavras, né. O que será que vocês estão pensando? O que será que vocês escreveram, né? Sobre essas palavras, né? Pensamento computacional. Faz tempo que a gente fala de pensamento computacional. O pensamento computacional, ele vem para a área da educação matemática desde quando, né? A gente vem falando dele desde quando, né? Ele está sendo mais evidenciado desde quando, né? A gente elencou algumas palavras aqui que podem ser que vão ao encontro, né, das palavras que vocês elencaram, né? Falar de pensamento computacional, é falar de algoritmo, tá? É falar do algoritmo, né? O que é um algoritmo, né? É um passo a passo para fazer algo que queiramos, né? Um fluxograma, então, através de um fluxograma que eu expresso aí a ideia de algoritmos, né? Falar de pensamento computacional é resolução de problemas. Eu tenho um problema, eu vou quebrar esse problema em vários outros, né? E vou fazendo essa construção desse algoritmo, interpretar textos, né? Que tá aí, que alguns de vocês devem ter colocado, é a criatividade, né? Então, a gente traz aqui algumas palavras, né, que podem ir ao encontro também das palavras que vocês colocaram, tá? Então, a gente traz aí, aqui não existe certo nem errado, né? Existe só algumas palavras que vão surgindo e a gente vai colocando e vai discutindo, tá? Aqui nós deixamos para vocês, se vocês quiserem até escrever, como ensinar linguagem de programação para uma criança. Nós temos um vídeo de Joseph Durnit, né, bem bacana, que ele é um pai, né, pede para os seus filhos instruções para preparar um sanduíche. E esse pai segue à risca o que é escrito. São duas crianças, né, e as crianças escrevem para o pai um passo a passo. E o que mostra que esse pai precisa de instruções cada vez mais detalhadas das etapas, senão dá uma confusão, né? E é isso que o vídeo mostra, é um vídeo bem interessante. Se vocês quiserem assistir, a gente faz uma sugestão, tá? A gente tem o link aqui, vocês podem jogar aí no YouTube, né? Como ensinar linguagem de programação para uma criança, né? Então, eu acho que vale a pena a gente assistir, é um videozinho de 10 minutos, né? E mostra um passo a passo. Quando a gente fala desse pensamento computacional, o quanto é importante a gente dar detalhes daquilo que a gente faz, né? Um passo a passo daquilo que a gente faz, né? Bom, vamos lá. Então, nós escolhemos falar de pensamento computacional aqui nessa nossa formação, nesse nosso momento de estudos. Por quê? Porque o pensamento computacional, né? Vocês aí, nós temos um documento curricular, que é o Currículo Paulista, né? E lá nós temos, aparecem várias vezes, né, a palavra do pensamento computacional, com ele vem o algoritmo e com ele vem o fluxograma, e nós também temos aí a quinta competência da BNCC, que ela traz o pensamento computacional, que ela fala da importância da gente trabalhar com os estudantes, né, de desenvolver nos estudantes, né, o pensamento computacional, né. Vamos lá, vamos continuar aqui em frente. Nós podemos buscar aí nos documentos curriculares, como eu já falei. Então, nós temos escrito lá na base, né, em relação ao fundamental, a área de matemática no ensino fundamental centra-se na compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos e no desenvolvimento do pensamento computacional, visando o quê? A resolução e formulação de problemas em contextos diversos. Então, aqui aparece o pensamento computacional, a importância, e ela fala que no ensino médio, na área de matemática e suas tecnologias,
os estudantes devem consolidar os conhecimentos desenvolvidos na etapa anterior, que é nesta, e agregar novos, ampliando o leque de recursos para resolver problemas mais complexos, que exijam maior reflexão e abstração. Também devem construir uma visão mais integrada da matemática com outras áreas do conhecimento e da aplicação da matemática à realidade. Quando eu falo de pensamento computacional, relacionado a algoritmo e a fluxogramas, eu não só trabalho na matemática, né? Eu trabalho também nas demais áreas do conhecimento. A BNCC, ela também fala que o pensamento, que envolve o pensamento computacional, né? Por que é importante? E aí tem tudo a ver, né, com o que a gente fala das capacidades aí da matemática, né, de compreender, de analisar, de definir, de modelar, de resolver, de comparar, automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de quê? De algoritmos. Então, a gente percebe aqui, pessoal, o quanto, né, esse pensamento está envolvido aí nas nossas aulas, né? E a gente traz também aqui no documento da base que ele fala que, associado a esse pensamento, né, cumpre salientar a importância dos algoritmos. O algoritmo é o passo a passo, né? É um passo a passo para fazer algo que queiramos, né? Isso é legal até a gente fazer com os estudantes, né? Pedirem que eles descrevam como eles chegam, um exemplo para a gente começar a pensar nesse passo a passo, como eles chegam da casa dele até a escola, né? Quando vocês assistirem ao vídeo que a gente fez a proposta, se o passo a passo não for bem definido, se não tiver as etapas bem definidas, né, a gente não consegue, né, resolver aquele problema. Então, as etapas têm que estar bem definidas, né? Como eu faço, um exemplo bem simples, né? Como eu faço para escovar os dentes, né? Então, a gente faz intuitivamente, né? Mas existe um passo a passo, né? Se a gente for escrever isso e pedir que os estudantes façam, né? Esse trabalho dessa escrita. Isso depois a gente vai trazendo aqui para a matemática, trazendo para os conteúdos matemáticos, né? E por meio de quem? Por meio dos algoritmos e por meio dos fluxogramas, tá? Nós temos um pesquisador, a gente trouxe dele, né, Brackman, se vocês puderem, a gente tem até a referência que a gente deixa aí, deixa como recomendação, né, para que vocês possam aprofundar aí o estudo de vocês, que é o pensamento, ele fala que o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possa executá-los eficazmente. Como eu já até comentei, esse autor também comenta que o pensamento computacional na área da educação, né, é recente, né, e a gente não tem, assim, definições muito claras, né, e detalhadas. Então, aqui é a definição deste autor, desse pesquisador, né, e a gente está olhando para ela. Quando ele fala, né, o quanto esse pensamento também ele desenvolve, né, quando o aluno tem um problema, né, esse espírito de colaboratividade entre os estudantes, né, esse espírito de um estar ajudando o outro, quanto isto está envolvido também. Brackman, ele fala em etapas do pensamento computacional. Então, ele tem um problema, então ele tem que decompor esse problema, né? Ele tem que dividir um problema ou sistema complexo em partes menores e mais gerenciáveis. Então, quando eu penso no pensamento computacional, eu penso muito na resolução de problemas, né? Então, eu tenho que dividir esse problema em partes menores e mais gerenciáveis. Aí ele tem que fazer o quê? O reconhecimento de padrões, né? Procurando semelhanças entre e dentro dos problemas. Aqui ele quebrou em problemas menores,
Aí ele faz o quê? Ele procura, né, quando ele trabalha com pensamento computacional, semelhanças. Aí ele vem fazer o quê? Abstração. Concentra-se apenas nas informações importantes, né? Aí tudo que é importante está associado e as demais são irrelevantes. E aí ele faz o quê? A construção do quê? Ele desenvolve uma solução, um passo a passo para o problema ou as regras a seguir para resolver o problema. Então, aqui ele segue passos, né? Então, a gente traz aqui para vocês essas etapas do pensamento computacional, né? De que forma elas estão dispostas. Aí, a BNCC também, ela fala sobre o algoritmo. O que é o algoritmo, né? Então, a gente tem lá na BNCC dizendo o seguinte, e também no nosso currículo paulista também, que um algoritmo é uma sequência finita de procedimentos que permite resolver um determinado problema. Assim, o algoritmo é a decomposição de um procedimento complexo, olha lá, em suas partes mais simples, relacionando-as e ordenando-as, e pode ser representado graficamente por meio de um fluxograma. Aqui no próximo a gente traz, então, a elaboração de um fluxograma. O que vem a ser o fluxograma, né? O fluxograma, ele tem a ideia de fluxo, né? Um processo, consequência de fluir, avançar, né? E por meio de quem, né? Por meio de um diagrama, né? De um desenho, né? Então, ela é uma ferramenta de representação gráfica, onde etapas são organizadas de uma forma sequencial. Tem um autor, que é Silva, que ele fala que fluxograma é um diagrama que representa um processo, sistema ou um algoritmo. Podem ser utilizados para documentação, estudos, planejamentos, comunicação de processos, entre outros. Sendo uma representação visual de fluxo de dados, fluxogramas, para que eles são indicados? Para elaboração de programas ou construção de um algoritmo, que é aqui onde a gente vai estar trabalhando bastante na matemática, sendo de fácil compreensão com a finalidade de explicar de forma simples aos demais que necessitem ou desejem realizar determinada tarefa. Então, esse autor, ele fala também que é de grande ajuda na organização e sua representação, mostra uma visão geral, agindo como guia pelas várias etapas do processo, até que se chegue ao resultado final. O fluxograma, ele pode ser representado, né, por meio aqui de alguns símbolos, tá? Então, a gente tem esse retângulo arredondado aqui, né, que indica o início e o fim, né, na representação, né, do fluxograma. Aqui, esses retângulos que indicam as ações, tá? Esses losangos indicam tomadas de decisão, sim ou não, e as setas, né, que são os fluxos, né, das ações. Deixa eu conversar aqui com vocês. Esse mesmo autor, ele traz aqui para nós, que é Silva, ele fala para nós que existem também outros símbolos, tá? Mas os mais usuais aqui por nós, professores, né, que a gente pode aqui levar para a sala de aula, né, para compor aí o nosso trabalho, a gente pode apenas usar esses símbolos que estão aqui. Mas esse autor, ele traz, né, mais outros símbolos que compõem essa estrutura de um fluxograma. E é bem interessante que lá no Word, né, inserir formas, né, a gente tem todas esses desenhos, né, todas essas formas, é bem bacaninha isso, né, Rosana, nunca tinha reparado, é que agora estudando, né, eu vi que tem todos eles, né, lá no Word. Agora a gente vai conversar um pouquinho aqui, no material Aprender Sempre, nós vamos falar um pouquinho das habilidades essenciais, mas antes de falar das habilidades essenciais, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês e continuar falando um pouquinho aqui de fluxograma, tá? A gente estava fazendo aí uns estudos, né, eu acho que vocês manuseiam, né, o currículo paulista,
nós temos aí o currículo paulista e vocês vão perguntar, mas Suzana, a gente vai falar agora de habilidades e essas habilidades elas não falam de fluxograma, né? Elas falam no geral. É que a gente traz essa nossa intenção de trabalhar com fluxograma em qualquer atividade do caderno, do Aprender Sempre. Então, eu posso propor o trabalho com fluxograma em qualquer atividade do caderno, isso auxilia, né? Auxilia a aprendizagem dos estudantes, a gente percebe que isso auxilia a aprendizagem. Se vocês forem olhar o caderno do sexto ano, né, os professores que estão aí do sexto ano, se vocês forem olhar o currículo do sexto ano, nós temos 3 habilidades que se reportam a fluxograma, que é a construção de fluxograma. É bem interessante. A partir do sexto ano, a base nacional e também o currículo paulista, que ele está ancorado na base, ele traz, desde o sexto ano, uma construção. É bem bacaninha. Se vocês tiverem em mãos o caderno do Currículo em Ação, lá vocês encontram, né? Vocês encontram alguns exemplos da construção de fluxogramas. Para muitos de nós, né, pode ser que seja uma coisa nova, para outros não, né, para outros professores não, que ele faz bastante, que ele leva bastante essa ideia de trabalhar com o algoritmo, né, o passo a passo, para fazer um problema, e através depois de um diagrama, de um fluxograma, ele faz toda a estrutura, né, do problema, desde o seu início até o seu término. Então, se vocês tiverem oportunidade, eu não vou ler para vocês, eu fiz aqui um estudo, né, o sexto ano aparece 3 vezes, ele olha para quem? Para que conteúdo matemático? Lá, dentro do currículo paulista, ele olha para fluxograma para determinar a paridade de um número natural e também divisores, né, de números. Se vocês olharem para o sétimo ano, no sétimo ano também, se vocês colocarem lá a palavra fluxograma, ela vai aparecer em 3 habilidades, né? Eu achei super bacana. Ela aparece numa habilidade que envolve números racionais, né, que ele fala especificamente da fração. Ele envolve uma outra habilidade, que é de geometria, que ele fala de triângulos, né, a construção de triângulos, mas tudo por meio da gente usar o algoritmo e o fluxograma. E ele também fala de construção de polígono regular e quadrado e triângulo também. Então, nós temos 3 habilidades lá que falam de fluxograma. 8º ano, professores, se vocês tiverem a curiosidade, vão dar uma olhadinha lá no 8º ano, quando eles trabalham com álgebra, tá? Que eles falam de trabalhar com regularidades, né, de sequências recursivas e sequências não recursivas. Por meio de quê? Por meio de fluxogramas, tá? Que a gente pode trabalhar essas ideias por meio de fluxogramas. E nós temos, no 8º ano também, nós temos 3, essas 2 de geometria, e temos uma outra de geometria, que é para trabalhar com a construção de um hexágono. Nós temos até no material Currículo em Ação, a gente tem até uma atividade. E no 9º ano, a gente tem uma habilidade que nos leva a olhar para o fluxograma, né, para o algoritmo, e para construir polígonos regulares, né? Então, eu trouxe isso para a gente conversar um pouquinho, para que a gente se debruce em cima, né, dos documentos curriculares que nós temos, como nós comentamos nas formações passadas. Na formação passada, a gente falou bastante daquele conhecimento que a pesquisadora Débora Ball fala, né, do professor conhecer o currículo, né, o documento curricular, né, conhecer tanto o currículo como a matemática, né, que ela chama matemática do horizonte, né, se eu estou trabalhando com alunos do 7º ano, que veio antes, e até onde vai chegar no ensino médio. Então, é bem interessante, né, quando a gente fala de conhecer esses documentos, da gente debruçar em cima. Agora, então, eu vou voltar, me permitam, para o nosso PowerPoint, e a gente vai conversar um pouquinho das habilidades que estão postas aí, né? Quem já fez a leitura, eu acredito que alguns de vocês possam ter olhado para as habilidades que a gente vai trabalhar no material, nessa sequência 1 do volume 2, terceiro bimestre, né? Que para o 6º ano a gente tem 2 habilidades.
onde a nossa unidade temática eu trato de números, né? Que é uma habilidade, duas habilidades do quinto ano, uma delas relacionadas com a elaboração de situação, problema, que envolve quem? Adição e subtração com os números naturais e com os racionais, tá? E a outra é resolver também situações, problemas, que envolva quem? Que envolva as operações da multiplicação e da divisão com números naturais e com números racionais, tá? Então, a gente tem aqui as duas habilidades do sexto ano, então, quando vocês já estiverem aí pensando como desenvolver, né, levar as atividades para desenvolver essas duas habilidades que estão aqui, né, vocês já têm ideia aí do que a gente vai, que está proposto, né, que é uma habilidade essencial. Lá no sétimo ano, professores, nós temos também na unidade temática números, onde também uma habilidade é do sexto ano, essencial, e a outra já é do sétimo, que é o vigente, né, onde do sexto ano é propor problemas, solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais escritos, exatos, aproximados, com quem? Com os números naturais. Então, aqui eu estou trabalhando com os naturais, tá? Resolução de problemas. Já na habilidade do sétimo ano, é resolver e elaborar problemas que envolvam operações com os números inteiros. Aqui a gente está ampliando, né, o conjunto aí dos números, tá? Então, nós temos duas habilidades aqui relacionadas à unidade temática números, tá bom? Vamos para o próximo. Professores do oitavo ano. Unidade temática, grandezas e medidas, tá? E aí a gente traz uma habilidade, nós estamos trabalhando no oitavo ano, mas olhando quem? Duas habilidades, uma do sexto e uma do sétimo, aonde a do sexto ano eu trabalho com perímetro e área, né, de quadrados, né, com ampliação e redução, tá? De perímetros e áreas, perímetro a proporcionalidade de lados, tá? E a outra é resolver e elaborar situações, problemas de cálculo de medida de área de figuras planas, que possam ser decompostas por quadrados, retângulos, triângulos, utilizando a equivalência de áreas. Quando eu chego aqui no nono ano, a minha sequência, professores já escrevam aí, é da unidade temática álgebra, quando eu olho para duas habilidades, uma do sétimo e uma do oitavo. A do sétimo é situação-problema, que envolve o quê? A variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, quando eu trabalho com proporcionalidade, o conteúdo proporcionalidade. E a outra é resolver também, elaborar situações-problemas que envolvam o quê? Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variáveis, as duas aí envolvendo proporcionalidade direta e indireta, tanto a do sétimo ano quanto do oitavo ano, que é para o nono ano. Então, vocês vão falar, Rosana, mas aqui não está falando nada de fluxograma. Mas aí a gente vai deixar um gostinho aqui para vocês, né? Na próxima a formação, no próximo encontro, é a formação de ano e série. E aí, cada professor, né, que faz a sexto ano é a Vera Mônica, sétimo ano é a professora Mirna, oitavo ano sou eu, né, e nono ano é a professora Paula. A gente vai trazer exemplos, né, de como a gente pode olhar, né, para as nossas sequências e levar também, né, esse pensamento computacional, né, trabalhar com o algoritmo e o fluxograma dentro das nossas atividades. Bom, nós temos aí, então, como eu já comentei com vocês, no sexto ano, quais são os nossos objetos matemáticos, né, quando eu já fui falando as habilidades, eu já fui deixando claro, né, então, no sexto ano, a gente tem adição e subtração de números naturais e racionais. Temos também a multiplicação e a divisão de números racionais, tá lá. No sétimo ano, a gente está trabalhando com operações, tá? Com a adição, com a subtração, a divisão. A gente está trabalhando com os números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica. Oitavo ano, perímetro de um quadrado com grandeza proporcional à medida do lado.
Tem a outra habilidade que é a equivalência diária de figuras planas. Aqui no nono ano, a gente trabalha com problemas envolvendo as grandezas, como eu já comentei, e a variação de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Então, aqui a gente traz objetos de conhecimento que a gente busca também, a gente olha naquele organizador que nós temos dentro do material, do currículo em ação, né? E a gente consegue olhar a habilidade, olhar o objeto de conhecimento que a habilidade está vinculada, associada. Bom, professores, agora a gente gostaria de pedir para vocês, quando vocês puderem, né, baixarem a sequência A1 do volume 2 do terceiro bimestre, e que vocês aproveitem, né, todo esse momento de ATPC, né, que nós temos, foi uma conquista nossa, né, enquanto professores batalhamos muito para que a gente tenha esse momento que é de suma importância, onde eu posso sentar com os meus pares, onde eu posso aprofundar, né, os meus estudos, né, conversando com os pares, porque a gente sabe que a gente, junto com o outro, quanto aprendemos, né, um com o outro, né, o quanto isso é importante, né, para a nossa formação, nosso crescimento. O que a gente sugere para vocês, né, professores, nesse momento de desdobramento da pauta, esses outros 45 minutos que vocês terão após assistirem, né, essa nossa gravação, né, que vocês acessem e leiam as atividades que integram a sequência. Vocês já sabem aí no sexto ano quais são as habilidades, quais são os conteúdos que as habilidades estão imbricadas, né, que estão dentro das habilidades, né, elenquem, né, esses conteúdos, né, para que sirva de referência para a elaboração do nosso plano de desenvolvimento da sequência. Escolha atividades que vocês vão desenvolver, né, às vezes vocês falam, Rosana, eu vou usar todas as atividades que estão no caderno Aprender Sempre. Falar, não, Rosana, eu vou usar das aulas 1 e 2 tais atividades, as aulas 3 e 4 tais, das aulas... Vocês podem fazer isso com uma intencionalidade, né? Vocês podem pensar nessas aulas, olhando para essas etapas que nós conversamos do pensamento computacional, né? Tem um problema, eu quebro esse problema, né? Eu procuro um padrão para esse problema, eu faço abstração, depois eu faço o quê? A construção de um algoritmo, né? Eu faço um fluxograma. Então, vocês tentem fazer, né? Façam esse exercício. A gente está falando uma coisa muito, muito nova ainda, né? Eu creio, né? Na minha visão, que é do pensamento computacional, que é a realização dessa organização do pensamento, né? Mas iniciem o esboço do planejamento de vocês para que vocês possam, na próxima etapa, concluir, né, de que forma vocês vão aplicar quando nós voltarmos das férias, né, já a sequência de atividade 1 do terceiro bimestre. Se vocês tiverem oportunidade, pessoal, leiam, não precisa ler inteiro, aquilo que eu sempre falo, busquem no sumário o que mais interessa ali para vocês. Sobre o pensamento computacional, a gente traz o estudo de Brackman, é um estudo novo aí, é uma tese de doutorado de 2017, e a gente também traz aqui uma dissertação de mestrado que é de 2020. Aqui, se vocês puderem, é bem bacana, pessoal, aprendi bastante lendo essa tese, que ele traz os exemplos, né, que a Base Nacional Comum Curricular traz na matemática, né, ele traz vários exemplos de fluxograma, coisas bem interessantes, tá, que a gente pode estudar, para que a gente possa levar para as nossas salas de aula, e que a gente também possa aprender, tá? Que a gente aprende todos os dias, todos os momentos. Então, um lembrete, né? Gostaríamos de convidá-los para assistir na semana B, que é a semana que vem, a pauta a formação de etapa com os professores, que eu gostaria muito de agradecer a eles todos, né? Que compõem essa rede dessa formação gostosa que a gente tem com vocês.
Nós refletimos um pouco, bem brevemente, né, sobre o pensamento nas nossas aulas. É possível, é viável trabalhar com fluxogramas, né, olhando para aquele conteúdo, objeto matemático que está sendo desenvolvido, né, de que forma eu posso fazer isso, tá? E a gente trouxe aqui as habilidades, a gente destacou quais foram os objetos matemáticos aí, conhecimentos matemáticos que cada habilidade compõe, nos seus respectivos anos, sexto, sétimo, oitavo e nono. Nós gostaríamos que vocês, por gentileza, colocassem a avaliação de vocês. Vocês têm o QR Code ou busquem aí no link, que o link está aqui embaixo. Vocês têm 3 questões que vocês podem responder, se isso nos ajuda bastante para redirecionar os nossos trabalhos. Deixamos aí as nossas referências, né? Em relação ao pensamento computacional, aos documentos que nós temos aí na secretaria, né, dentro do site, da página da EFAP, e a gente gostaria muito de agradecer a todos vocês, professores, né, desejar aí bons estudos, um bom trabalho. Eu sei que todos vocês nós estamos, né, com muito trabalho, né, às escolas, aos professores, aos estudantes, e aprender sempre, né, juntos, né. Então, eu estou fechando aqui o nosso PowerPoint e gostaria que vocês pensassem bastante a possibilidade de levar o pensamento computacional por meio do algoritmo, do fluxograma, dentro das atividades que estão postas. Rosana, dá bastante trabalho, dá bastante trabalho. Como eu sempre falo, né, estudar dói bastante, né? Às vezes a gente fica com os cotovelos ralados, os joelhos ralados, estudei, mas é muito bom, né? Estudar faz muito bem para nós, professores, né? Eu gosto muito, eu sei o quanto todos vocês estudam, né? O quanto vocês se dedicam para a aprendizagem dos estudantes aí nas vossas escolas, né? Então, eu vou finalizando, agradecendo, assim, imensamente a honra de estar com vocês todos, professores, todos os PCs, né? PC, PCNP, PCA, PCG. Se eu esqueci algum PC, não fica bravo, porque é tanta sigla e já está mudando as siglas. Logo eu já vou falar as siglas novas, né? Eu estou tentando aqui me adaptar, vou fazer um papelzinho aqui que logo as siglas mudam. Gostaria de agradecer aos diretores de escola, que possivelmente às vezes estejam também nos assistindo, aos vices, né? Todo o pessoal das escolas e das diretorias. Agradecer novamente ao pessoal de Libras, né, os profissionais que estão do outro lado, e fico tão feliz de vê-los, né, e agradecer a vocês. Eu sempre falo, meu coração está sempre junto de vocês, até breve, se cuidem, e muito agradecida por esse momento. Tchau.